Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que a paz de Jesus esteja com você. Quinta-feira, hoje dia 26 de junho, nós estamos começando por aqui o programa Palavra do Dia, uma excelente quinta-feira para você, tá? Que Deus te abençoe muito bondosamente e que a graça de Deus esteja sempre presente na sua vida. E vamos para aquilo que de fato nos interessa nesse momento, a palavra de Deus. Então vamos ouvi-la, claro, trazê-la também para a nossa vida. A palavra de Deus, o evangelho de hoje, se encontra no evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, esse texto de hoje, um texto muito conhecido e frequentemente reflito sobre esse texto, sobretudo nos casamentos. Os noivos costumam escolher muito o capítulo 7 ou 7 do Evangelho de Mateus, nos capítulos, ou do versículo, realmente o versículo 23, 24 em diante, né, que escolhem essa leitura. E o Evangelho pode ser dividido em 3 partes. Essa primeira parte delas, do versículo 21 ao 23, diz que quem são os verdadeiros discípulos do reino. Aí nós podemos voltar um pouquinho ao evangelho de ontem, quando Jesus critica, né, aqueles que de fato vêm para enganar, né, aqueles que estão para enganar, com falsas palavras, ou vestido, né, com pele de ovelha, mas no fundo são lobos ferozes, da ação, ou seja, daquilo que produzem. Jesus pode dizer assim: presta atenção em suas obras. Presta atenção em suas obras. Então essa primeira parte diz que quem são os verdadeiros discípulos. E nessa dinâmica tem mais valor aqueles que fazem e não só dizem. Eu dava o exemplo ontem daquelas pessoas que tantas vezes estão nas nossas comunidades, só na vida de oração, que é muito importante, não estou criticando quem reza, não é isso, de jeito nenhum, longe de mim, mas naqueles que só falam, só dizem e precisa colocar em prática a vontade do Pai, que está nos céus. Os autênticos discípulos de Jesus praticam o bem e a justiça. Os autênticos discípulos de Jesus são aqueles que praticam o bem e a justiça. Aí a segunda parte está entre os versículos 24 e 27. O Senhor traz uma imagem da casa, para dizer que aqueles que praticam os seus ensinamentos são aqueles que tiveram uma boa escuta. Aqueles que praticam os ensinamentos de Jesus são aqueles que escutaram bem. E ele dá o exemplo do construtor, do pedreiro, daquele que constrói a casa. Que ao construir uma casa, deve-se edificar, deve-se fazer uma boa edificação. Ela deve estar bem edificada. Se ela não estiver bem edificada, ou seja, com um fundamento bem firme, olha, nas intempéries, nas tempestades, naquilo que vem, ou seja, na chuva, tudo pode ir por água abaixo.
Assim é a vida do cristão. Se não estiver alicerçada, se não estiver firme na graça de Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, quando vierem as dificuldades, quando vierem as tempestades da vida, do dia a dia, que ninguém de nós estamos isentos, né, de passar por isso, pelas dificuldades, vai tudo embora. Né? O cristão autêntico é aquele que acolhe a palavra de Deus, a coloca em prática por meio das ações e consegue ser firme diante das dificuldades. Então, aquele que não consegue ter essa firmeza, quando vêm os problemas, como a casa que não tem alicerce, como a casa que não tem base, não tem fundação, não tem fundamento, tudo vai embora. Assim, eu falava que é um texto muito utilizado nas celebrações matrimoniais, assim podemos entender, né, o próprio matrimônio, que deve ser alicerçado em Deus, na escuta da palavra de Deus, atentos à palavra de Deus, alguém que tem esse amor muito grande pelas coisas de Deus para fundamentar a sua vida, o seu matrimônio nesse caso. Então, agora que os versículos 28 e 29, eles vêm ratificar a autenticidade de Jesus. Seu ensinamento é um ensinamento propositivo, né, inovador, e traz sentido para a vida das pessoas. Contrapõe-se ao ensinamento dos mestres da lei, que é aquele ensinamento impositivo, né, pesado e violento, que as pessoas já não conseguiam mais suportar. Mas Jesus não, ele propõe, né, olha, tem isso, mas faça dessa forma. Tem que se ouvir a palavra de Deus, mas pratica também a palavra de Deus. Tem que se viver a palavra de Deus. Então ele ensina, né, ele mostra qual o caminho mais seguro de se fazer as coisas. Em suma, é isso. Né? E a segurança da nossa vida deve estar na escuta da palavra de Deus. É muito importante isso. Estarmos próximos a Deus, para que nenhuma tempestade venha nos derrubar, porque o Senhor não quer ninguém caído, destruído, não. Então, Ele nos dá essa segurança. É isso. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado você que esteve conosco, ouvindo a reflexão da palavra de Deus. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas, Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.